Olá, sou Maria Coelho, advogada, e o meu trabalho se traduz basicamente em colocar o sistema de holding familiar à disposição da sua família para evitar que seus filhos venham a ser rebaixados de classe justamente quando você não estiver mais aqui, pois eles terão que passar pelo pesadelo que é o procedimento de inventário. E quando eu falo pesadelo, não estou me referindo à briga entre herdeiros, às dificuldades, confusões, nada disso. Me refiro principalmente ao pesadelo de quão caro um inventário é à vista da questão tributária, ponto de vista de outras despesas também, como cartório, certidões, do ponto de vista de um profissional da advocacia, são custos que rebaixam seu filho de classe social. Vou fazer isso com vocês através de uma planilha, vou dividir minha tela aqui com vocês. Podemos acompanhar a construção dos cálculos. São contas que incidem sobre inventário, e para construir essa planilha eu vou usar um exemplo, e nesse exemplo vamos tratar com uma pessoa que tem apenas um imóvel, é um exemplo, tá? Esse imóvel custa 1 milhão, e o seu patrimônio é metade disso, ou se é 10 vezes mais, isso não importa. Você vai aplicar sobre o valor multiplicador, e se o seu patrimônio for metade disso, etc., então certamente aquilo ali não será dele, e certamente ele sequer vai continuar sendo vizinho das pessoas que ele convive hoje. Bom, agora que você entendeu exatamente o tamanho do rombo que isso causaria na vida dos seus filhos, né, dos seus herdeiros, eu vou explicar algo como isso vai funcionar para a sua família, uma holding familiar. Ela, na verdade, não é uma empresa ou várias empresas. O sistema, que pode ser simples ou complexo, pode envolver uma empresa ou mais empresa, um CNPJ ou mais, não importa. A gente inclusive chama cada um desses CNPJs de células. Para holding, o sistema formado que essas células podem ser uma, duas ou várias, e depende da sua realidade. E nesse sistema o que a gente faz é abrigar todo o seu patrimônio dentro dessa célula, o que nós vamos chamar cofre de célula, e vamos fazer uma espécie de doação de cotas dessas células, só que não é uma doação comum, aquela doação que faz aos seus filhos, né, que você continua resguardando integralmente o domínio de tudo. É uma doação que ela acontece, na verdade, de forma meramente burocrática, e que você continua dono de tudo, continua exercendo o domínio sobre tudo. É uma doação que, na verdade, ela acontece só no papel. Ela funciona de uma forma que chamamos de sistema de gatilho. O que é um gatilho? O gatilho fica ali, preparado, e quando algo acontece, esse gatilho dispara e faz a sua pretensão fechar. Qual é a sua pretensão? É que no dia que você não estiver mais aqui e vier a falecer, aquele gatilho dispara automaticamente, sem a necessidade de um juiz, de um tabelião, mesmo de um advogado. Aquilo automaticamente faz com que os bens migrem para o domínio dos seus filhos, dos seus herdeiros, né? Sem que precise passar por um inventário. Isso é completamente possível e lícito, e se realiza. É um sistema que é possível, lícito,
tá ok? E evita o inventário, não importa, esses bens comunicam com a participação dele, salvo se você quiser mais saber aquela história da pessoa. O casal que tem um patrimônio vai depois a outro, vai enquanto o inventário não existe aqui. O gatilho pode ser construído para ele, só para o disparo no falecimento. E isso fica tudo com a família. O que eu quero mostrar agora, principalmente o seguinte, porque você fez uma holding familiar, o quanto é de diferença. Então, eu vou comparar você, voltar com você para a nossa planilha. Vou colocar lá o que você viu a respeito do inventário e vou te apresentar quais são as diferenças financeiras em relação a uma holding familiar. Vamos lá para a planilha? Agora sim, vamos lá fazer um comparativo. Vamos entender porque esse sistema de holding familiar virou esse verdadeiro frisson que tanto se fala, que as pessoas querem tanto, fazer, colocar à disposição dos seus filhos. Vamos entender isso. Por qual é a razão disso? O que acontece são as diferenças financeiras que a grande maioria do povo brasileiro sequer conhece. Ainda vamos comparar o sistema de holding com o sistema tradicional, ok? Caro, o pesadão do inventário, é o que a gente acabou de discriminar para você, que todos os custos decorrentes de perda patrimonial gigante, como funcionam em uma holding, quais serão as diferenças, o valor que os bens foram adquiridos são mesmos, é aquele que está lá na sua declaração de imposto de renda. Porém, na holding, uma diferença muito grande é que a base de cálculo para apuração não será o valor de mercado dos bens, mas passará a ser o próprio valor da declaração de imposto de renda de pessoa física, ou seja, serão aqueles, por exemplo, R$300, diferente de 1 milhão, vai ter um impacto enorme em todo o restante das contas. Outra coisa é que não vai ter que fazer inventário. O cartório de notas, você não vai ter mais esse gasto, não vai ter gasto no cartório de notas, porém você vai ter custo sim de junta comercial, para o cartórios de notas, para fazer uma escritura de inventário, você precisa fazer registro daquela empresa de holding familiar, daquela célula ou célula genética, tudo é uma junta comercial do nosso estado. A diferença tributária é muito grande entre o sistema de inventário e o sistema de uma holding familiar, ok? Ora, bolas, o advogado que construiu esse sistema deve custar muito mais caro do que o advogado comum que aprendeu a fazer um inventário ali no banco da faculdade, né? E usa uma tabela da OAB. O cálculo não é sobre o valor do seu patrimônio, mas sobre o trabalho efetivo que constituir uma holding. É muito melhor para o advogado e ele tem muito mais trabalho se ele buscar fazer para gente viva, gente que quer proteger seus filhos, que não estão no desespero. Nesse vídeo, assistindo, ouvindo, entendendo, recebendo informações, você já tem tudo o que é preciso saber para botar esse sistema à disposição de sua família. O seu próximo passo, na verdade, é o mais importante de todos eles. É o momento de você ser ouvido.
É o momento de que você procura um profissional que tenha a capacidade de fazer um diagnóstico da sua realidade, do seu patrimônio, ok? E que olha para o ser humano, olha para os bens e diga para você se esse sistema se encaixa ou não na sua família, porque nem sempre será possível esse sistema de espera familiar para atender a sua família determinadas situações. Você vai precisar de um outro mecanismo, um outro modelo, mas você precisa de um diagnóstico. Você precisa fazer o que a gente chama de sessão de opções, de viabilidade, para entender se o seu caso é viável a esse serviço, mas que o profissional começa a enxergar se, em sendo viável, em sendo o caso de você fazer uma hold, quais os modelos podem ser, constituir sim, porque a hold familiar é um sistema, ok? E tem várias possibilidades possíveis a serem executados. Não é uma fórmula mágica aplicável. Qualquer caso, não na família, é completamente diferente, de família para família. Eu digo para você, eu nunca tive 2 casos idênticos no meu escritório, porque são seres humanos, cada um com a sua própria digital, com a sua própria realidade financeira, patrimonial e realidade familiar. Essas realidades são completamente distintas, que variam de ser humano para ser humano. Então, tudo o que você precisa agora é ouvindo um profissional que te faz, inclusive, as perguntas certas para poder encaixar isso dentro desse diagnóstico. Isso é o mais importante de tudo. Aí sim, depois você parte para uma outra fase, tá? Que é a elaboração de um croquis estrutural. O croquis estrutural não é um organograma. É isso que apresenta no papel. Nós apresentamos no papel as possibilidades de se manter a holding. Esse sistema de holding, além de tudo, é dotado de algumas prerrogativas que te favorecem demais. A primeira delas é a possibilidade de amanhã ou depois, se quiser desistir. Nunca tivemos caso nenhum de cliente que desistiu, mas caso de cliente, por exemplo, que teve um filho temporão e aí chegou para a gente e falou: não quero desistir de tudo, mas desmontar uma parte para atender um filho que nasceu. Isso é possível de se fazer assim, como também é possível desistir do seu cliente. Assim, desistir é possível. Por exemplo, proteger os bens em relação ao regime de bens de casamento, dos filhos. É possível proteger os bens em relação a eventuais problemas que o filho possa vir ter na justiça, ou mesmo cliente vir a ter problemas na justiça. A proteção patrimonial que esse sistema entrega é realmente incrível. Você continua no controle exato de tudo, podendo fazer o que você quiser dos seus bens, podendo comprar, vender, alugar, o que você quiser. Você pode continuar fazendo com os bens, porque você continua no domínio exato de tudo. Então, o seu próximo passo é esse, é ser ouvido, apresentar sua realidade para esse profissional, fazer um diagnóstico. E aí, o que eu estou fazendo aqui nesse momento, nesse espaço aqui de escritório, que aqui onde você está na realidade é uma extensão virtual do meu escritório de advocacia. E nesse espaço, o que eu posso disponibilizar aqui para você, aqui embaixo está um formulário de aplicação. Você faz uma aplicação para poder participar de uma sessão de previsão, de viabilidade,
comigo, com o meu tempo, no meu escritório. Então, o que você vai fazer agora, que decidiu colocar esse serviço à disposição de sua família e não quer deixar para depois, está no âmbito das pessoas que ignoram essa realidade, que desconhecem essa realidade. O que você vai fazer é o seguinte: o que você vai fazer nesse botão, é tocar aqui, ó, nesse botão aqui embaixo, preenchendo o formulário, para aí sim poder ser ouvido, poder ter a sua realidade relevante e dar início nesse trabalho de holding familiar. Nesse formulário de aplicação, você escreve brevemente a sua realidade patrimonial, a sua realidade familiar, e ali você já marca conosco para que possamos fazer contato com você e fazer a sua sessão de previsões. Esse atendimento exclusivo com que para que você possa ser ouvido e a gente lhe dê diagnóstico de acordo com a realidade da sua família. Infelizmente no Brasil é algo ainda que é uma novidade, mas ainda bem que isso chegou para você e que deixa de ser uma novidade e passa a ser uma realidade. O seu papel agora é aplicar esse botão, tocar nesse botão aqui embaixo e preencher a sua aplicação, marcar conosco a sua sessão de previsão de viabilidade, mas se não for o seu momento, está tudo bem, não tem problema nenhum. Continua acompanhando e todo o material que a gente produz, como informações que a gente presta para você entender melhor esse sistema. Segue no seu tempo, ok? Lembrando que não se permite ser um procrastinador. Os procrastinadores hoje correm um grande risco. Qual é o risco? O imposto sobre herança vai aumentar e não vai aumentar pouco, vai aumentar em muito mais que o triplo, vai mais do que triplicar. Então não deixe isso para depois, porque depois talvez seja tarde demais. O que você faz é tocar nesse botãozinho que está escrito aqui embaixo para você marcar sua sessão de opções. E a gente se encontra pessoalmente, é uma reunião que vamos fazer pela internet, pelo Zoom, abrindo câmera, conversando, tendo a oportunidade de conversar. Toca nesse botão aqui, ok? Muito obrigada. Nos veremos logo mais. Um abraço.